Olá, meu querido, minha querida irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ei, nós louvamos a Deus porque é graças a Ele que nós estamos aqui novamente. E você, meu querido, minha querida, está aí comigo, me ajudando a evangelizar, escancarando também o coraçãozinho, os ouvidos, né? Para ser evangelizado. Eu e você. Como eu já disse, sempre peço rema aqui na TV. Para que o Espírito Santo realmente nos inspire e que a gente não fique só, sabe, pesquisando, copiando, mas que seja a palavra viva para nós. Não que eu tenha, não que eu seja contrária, né? A estudo, a pesquisas, eu acho lindo, maravilhoso. Mas eu também tenho, né, esse carisma de pedir ao Senhor a palavra e Ele nos dá a palavra. E eu confio nele, porque eu sei que o meu Senhor está vivo e quer falar conosco. Toda vez que nós anunciamos aqui a palavra, é o Senhor falando conosco. Então não veja a Solange falando. Escute nosso Senhor. É como eu faço. Queridos, nós temos tantos amados pregando a palavra de Deus, não é verdade? Esses dias eu estava assistindo o Padre Vaguinho, uma pregação sobre os anjos. Eu fiquei extasiada com o ensino que ele deu. E o Padre Vaguinho tem um carisma assim maravilhoso de ensinar e de vez em quando faz as pessoas rirem também, né? Não é uma coisa chata, né? Ele chama a atenção da gente. E um ensino verdadeiro, sem ilusões, né? E também sem engessar a palavra, como nós dizíamos ontem. Queridos, louvado seja Deus pelo sol, mas precisamos também pedir a Nosso Senhor a chuva, né? Nós estamos necessitando de chuva. Nós precisamos dobrar os joelhos e pedir ao Senhor. Ele fala lá em Zacarias, pedir chuva e eu enviarei. Então vamos todos orar e pedir chuva, né, Cláudio? O Cláudio e a esposa dele estão me assistindo e tantos outros queridos que não se manifestam nas mensagens no YouTube, mas falam comigo pelo celular e eu agradeço você, viu? Agradeço a Deus pela sua vida, por participar comigo, por ter paciência de nos ouvir. Muito, muito obrigada. Deus abençoe em abundância. Queridos, hoje é um dia também especial para a igreja. Dia de quem, queridos? De Santa Teresa, Santa Teresa d'Ávila, ou Santa Teresa de Ávila, chamada também por Teresa de Jesus. Não é a Terezinha do menino Jesus, é a Teresa de Jesus, carmelita descalça. Ela nasceu em 1515, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, uma copiadinha aqui, 1515, e veio a falecer em 1582. Bem velhinha, né? Olha, 500 anos que essa mulher já foi embora. E é muito, muito lembrada pelos cristãos católicos, porque deixou muita coisa boa para nós aprendermos. Santa Teresa de Ávila, ela teve uma visão do inferno. Se você quiser saber sobre esta visão, tem livros dela, tem
trechos também no YouTube, se você quiser conhecer melhor essa mulher. A primeira mulher, juntamente com Catarina de Sena, foi a primeira mulher, as primeiras mulheres consideradas doutoras da Igreja, devido à sua sabedoria, devido à sua pureza. Eram mulheres realmente puras, virgens, se dedicaram inteiramente a Nosso Senhor. Eu acredito nisso. Claro que há pessoas que não acreditam, claro que há muita difamação, né, sobre os conventos, e houve realmente alguns erros, alguns pecados graves dentro de conventos. A gente sabe disto, mas não vamos generalizar, né? Nós sabemos, nós somos adultos, nós sabemos, meus queridos, que onde há o ser humano, há o selo da imperfeição, como diz Santo Agostinho. E é a pura verdade. Onde existir um só ser humano, haverá o selo da imperfeição. Nós sabemos que o Senhor nos criou perfeitos, não é? Por que Ele nos criou perfeitos? Porque Ele é perfeito. Eu tenho distribuído esta oração onde eu trabalho, para os doentes, para os acompanhantes. Nós precisamos, amados, declarar em alta voz que o nosso Deus é perfeito. E sendo nosso Pai, obviamente, quando Ele pensou em nós de forma perfeita. Então Deus pensa em nós de forma perfeita. E nós temos que declarar isto. Esta declaração da perfeição de Deus e de que somos criados por Ele de forma perfeita, porque Ele não podia pensar em nós de forma imperfeita. Então o Senhor Deus, meu amado, minha amada irmã, não pensou em nós doentes, acamados. Não pensou em nós com câncer, com diabetes. Não pensou em nós, sabe, travados no leito. O Senhor não pensou em nós assim. Ele pensou em nós de forma perfeita. E é importante que você proclame isso todos os dias. Todos os dias, sabe para quem ouvir? Para o diabo ouvir. Que ele saiba que nós somos filhos de Deus, de um Deus perfeito, e que Ele nos criou perfeito. Você vai perceber, meu querido, minha querida irmã, que a maior parte das suas enfermidades vão começar a desaparecer, vão amenizar ou desaparecer mesmo. Nós precisamos usar a sabedoria que o Senhor nos deu. Foi Ele que me disse isso. Eu já contei para você? Não contei ainda? Então vem cá. Como que o Senhor deu essa oração para mim? Vocês, uma boa parte dos meus irmãos sabem que eu nasci com um probleminha congênito, né, de coração. A válvula mitral, né, com um pouquinho de defeito. E eu tinha, assim, quando eu corria, meu coração corria comigo, e quando eu descansava, meu coração também queria descansar comigo. Então eu tinha muita taquicardia, daquela taquicardia de quase arrebentar o coração, sabe? De, às vezes, ir para o pronto-socorro e tomar
injeção nos 2 braços para amenizar aquela taquicardia. Isto desde a minha juventude. Mas quando eu era criança, toda vez que eu acordava de manhã, obviamente que também era falta de vitamina, obviamente também que era fome. Por que isso? Porque morávamos num sítio, porque deitávamos cedo. Com certeza íamos deitar lá pelas 7 horas da noite, para não precisar comer mais. Porque pensa que tínhamos pão? Pensa que tínhamos uma bolachinha? Pensa que tínhamos geladeira? Não tínhamos geladeira, não tínhamos fogão a gás, não tínhamos ferro elétrico. Nós conseguimos ter luz elétrica. Ai, foi a maior festa. Eu lembro que meu pai pintou toda a casa de cal, né? Aquele cal bem branquinho. E quando acendeu a luz, meu Deus, que festa! Então, porque íamos dormir cedo? Obviamente que o estômago ficava vazio, né? E mais o probleminha de coração. Então eu me lembro que eu levantava, aliás, antes de levantar, eu já não sentia muito meus braços, eu já não sentia muito minhas pernas. Então eu me levantava porque eu ouvia o barulho da mamãe lá na cozinha, né? Já fazendo o feijãozinho e o arroz sem mistura nenhuma para levar para a roça. Que eles saíam bem cedinho para ir para a roça. E eu levantava pequenina, ali com meus 4, 5 anos eu me lembro. Eu levantava, ia segurando na cama, depois ia apalpando a parede até chegar na cozinha. E quando eu chegava lá na cozinha, eu sentava num banquinho que meu pai tinha feito, acho que meu pai que tinha feito aquele banco, era tão antigo. Eu sentava, minha mãe olhava em mim, já tinha passado o café, e eu dizia: mãe, eu não estou bem, estou passando mal, né? E a minha mãe olhava para mim e via que eu já ia desmaiar. Então o que que ela fazia? A única coisa que tinha, ela punha quase cheio um copo de café e fazia eu beber. E eu bebia guti-guti aquele café, meio quente ainda. E então eu melhorava. Tudo isto, amados, a gente conta. Um pouquinho também para as pessoas que vivem hoje, para os jovens, para os adolescentes, para as crianças que vivem hoje, têm tudo e não glorificam a Deus. E não agradecem a Deus. São crianças, em sua maioria, tristes. Crianças que entram em depressão, têm de tudo e não têm nada se não for apresentado a elas nosso Senhor Jesus. Nós tínhamos isto. Minha mãe e meu pai, com todos os seus problemas, né, de briga, era beijos e tapas. Brigavam muito. Mas do jeitinho simples deles, eles passaram esta fé em Deus para cada um de nós. E cada filho, obviamente, tem a sua abertura de coração, né? Eu tive a minha abertura de coração escancarada para o Senhor, escancarada.
Tanto que desde pequenina eu já orava, eu já rezava. Orar e rezar, sabe, meu querido, é quase a mesma coisa, viu? É conversar com Deus. Não vamos também nos dividir por causa de uma palavra, né? Eu já rezava também. E toda a minha vida eu tive essa sensação de desmaio. Quantas vezes, né? Na missa eu sentia mal, ia viajar eu sentia mal. Tem tantos irmãos que são testemunhas minhas de tantas internações nos hospitais, né? Por causa do coração, por causa desta crise do coração, ia parar na UTI. E um dia eu estava fazendo teologia e eu fui convidada para pregar em Igaraçu. E naquela semana eu não tinha passado bem. Eu estava tomando 3 comprimidos por dia de 300 miligramas para o coração. Eu tinha feito um ecocardiograma e em 24 horas eu tive 13.700 arritmias, né? Tem um outro nome lá. E mesmo assim eu fui pregar, dirigindo, né, a estrada toda. Chegamos lá na sexta-feira, preguei a palavra de Deus, que foi uma bênção. Dormimos na manhã seguinte, no sábado. Enquanto o povo estava cantando, glorificando a Deus, eu fui pegar o microfone, eu caí em cima do ambão. Foi assim questão de segundos. Mas quando eu voltei, né? Eu falei assim: Senhor, esqueci de tomar o remédio e esqueci do remédio. Então aquela voz forte interior, porque o Senhor fala assim conosco, Ele disse: eu te criei perfeita. Quando eu ouvi aquela voz interior, eu te criei perfeita, eu lembrei de uma seita reencarnacionista que proclama a perfeição. E imediatamente eu combati, né? Porque nós temos essa liberdade de combater alguma moção que nós tenhamos no nosso coração, realmente para termos certeza se é o Senhor. Não duvidando do Senhor, duvidando de nós, que somos tão pequenos e miseráveis, né? E eu disse: nossa, Senhor, isso parece coisa de tal seita. E o Senhor me respondeu, enquanto todo mundo cantava, o Senhor estava falando comigo. O Senhor me respondeu: pois é, filha, os filhos das trevas têm tido muito mais sabedoria do que os filhos da luz. Eu te criei perfeita. Queridos, eu tomei posse e fiz uma oração desta mensagem do Senhor e comecei a fazê-la. Desde 2004, meus queridos, eu nunca mais fui internada. Para a glória e honra de nosso Senhor Jesus. E nunca mais precisei tomar nenhum comprimido para o coração. Daí você me pergunta: Solange, mas você sarou totalmente e não tem mais crise? Tenho. Às vezes ainda tenho, sim. Mas basta eu começar a dizer: meu Pai Celestial, quando pensou em me criar, pensou em mim de forma
perfeita. Só que eu ainda dou continuidade de forma perfeita, porque Ele é perfeito. Criou-me perfeita fisicamente, mentalmente, espiritualmente, socialmente, economicamente. Reconheço que sou pecadora e peço perdão ao meu Senhor pelos meus pecados. Mas declaro que sou batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, lavada, purificada com o sangue do meu único Salvador e Senhor, Jesus Cristo. E espero. E ela vai embora, aquela crise. E eu estou com 66 anos, amados. Faltam só 3 meses para completar os meus 66 anos. E digo para vocês, eu faço muito, 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 muito mais do que eu fazia quando era adolescente, quando era jovem, quando era uma senhora jovem. Agora eu sou uma senhora idosa, né? Gostaria que você dissesse assim, mas não parece. Sempre eu brinquei assim nas pregações, né? Vocês não vão falar que não parece só para me alegrar? Mas é verdade, queridos, o nosso Deus nos criou perfeitos. Então, não paparique a sua enfermidade, viu? Não aconchegue a sua enfermidade. Oh, sou doente. Não. Também não seja aquela pessoa, sabe, que usa chavões ilusórios. Estou bem, não tenho nada. Não. Se está com dor de cabeça, meu irmão, você está bem? Estou com uma dor de cabeça. Você ora por mim? E daí? Todos nós passaremos por enfermidades, não é verdade? Quando você estiver enfermo, não esconda. Ei, isso é orgulho. Não esconda. Diga para os seus irmãos, meus irmãos, orem por mim, eu não estou bem. Né, Maria José Couvre? Não estou bem. Orem por mim. Olha, o meu exame deu um nódulo maligno em tal lugar do meu corpo. Orem por mim. Meu amado, isso não vai diminuir você. Isto não vai fazer com que você seja menos que os outros, né, Léo Bueno? Bom dia, Deus te abençoe. Diga, eu não estou bem, eu preciso. Quando em casa você está tendo maus pensamentos, né? Lourdes Melo, bom dia. Quando tiver com maus pensamentos, sabe? Seja qual mau pensamento for, seja pensamentos de morte, seja pensamentos de pavor, seja pensamentos pornográficos. Você que é mulher e tem o seu marido cristão na sua casa, um marido que realmente acompanhe você à igreja e realmente seja um homem que ora, diga para ele, diga, ore por mim, eu não estou bem, estou tendo muitos maus pensamentos. Clamem juntos o sangue de nosso Senhor Jesus para a proteção de ambos e que o seu companheiro, seu marido, coloque as mãos sobre sua cabeça
e ore. Ore com fé, clamando ao Senhor a cura, a libertação, expulsando qualquer espírito imundo de falsa enfermidade ou de perturbação. Oh, amados, Deus nos deu tantas armas. E tem queridos que vivem pendurados na vida, não é? Vivem pendurados na vida. Santa Teresa d'Ávila ensina muito, 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 muito o caminho da santidade. Queridos, são muitos, louvado seja Nosso Senhor, né? Que assistem o nosso programa, ou ao vivo, ou mais tarde, né? Tem pessoas que assistem à tarde, depois, ou assistem à noite, ou assistem de madrugada, ou assistem outro dia. É só clicar, viu, Giliane Bright? É só clicar. Um bom dia para todos vocês. Queridos, como o nosso tempo voa, né? E a caderneta de poupança não está nada boa. Eu vivia falando isso, né? Vamos para a palavra de Deus, Lara. Ô, Lara, um beijão bem grandão para você e para suas crianças, viu? A Dalva Leme Soares, bom dia, a paz de Jesus e Maria esteja contigo. Obrigada, minha querida. Para você também a mesma coisa, viu? Deus abençoe. Vamos então para a palavra de Deus. Eu quero que você pegue aí Carta de São Paulo aos Romanos, viu, Silvana Leite? Obrigada, viu, pela audiência. Deus abençoe você, tá? Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos lá? São Paulo novamente conosco. Eita, São Paulo! Eu digo sempre que quando eu chegar no céu, você acredita que eu vou para o céu? Eu acredito. Nossa, se eu acredito, porque eu sou digna, maravilhosa? Não, porque o meu Jesus me salvou e continua me salvando a cada dia, né? Ele me tira de cada enrascada, não é verdade? É só pedir, Jesus me salva, socorro Jesus, pede socorro, tá bom? Capítulo 1 de Romanos, versículo de 8 em diante. Primeiramente, dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. A Ele suplico, se for de sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vos visitar. Desejo ardentemente ver-vos, a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé que nos é comum. Queridos, olha que coisa mais linda. Novamente o carinho de São Paulo, né? Pelo seu povo. E a confiança plena de que ele realmente é servo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz assim: pois Deus, a
quem sirvo em meu espírito, anunciando o Evangelho de seu Filho. O Deus a quem São Paulo serve, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, é testemunha de que Paulo menciona os seus irmãos em suas orações incessantemente. Oh, glória a Deus! Eu também posso dizer isto, que o Senhor Deus é minha testemunha de que eu oro por vocês incessantemente. Oro mesmo pelos irmãos todos do Facebook. Eu clamo ao Senhor todos os dias e são 5.000 pessoas, queridos. Entram todas em contato comigo? Não, mas o nominho delas estão lá. Elas quiseram estar na minha página, né? Elas quiseram estar comigo. Então, cada nome que tem lá, às vezes, de pessoas até que não me amam. Às vezes, de pessoas que entraram na minha página, né? Por algum outro interesse. Talvez para ter mais liberdade de sondar a minha vida. Não todos. Mas há alguns sim. Há alguns nesses 5.000, quase 5.000 pessoas que não me amam mesmo. E que torcem contra mim. E falar em torcida contra mim, queridos, esses dias eu ouvi uma pessoa querida ao meu coração dizer que eu não ganho a eleição porque eu não fiz nada quando era vereadora. Ah, amados, Deus é minha testemunha do quanto eu fiz. Se eu fizer a lista para vocês de tudo que eu fiz, ficarão boquiabertos mesmo, porque eu fiz. E é muito doloroso até alguém dizer para você que você não fez nada, quando você realmente trabalhou. Há testemunhas disso. A Sueli Godinho está pedindo pelo Vinícius, que vai passar por uma cirurgia. Vocês estão prestando atenção aí também, né, queridos? Aí, filha, acabei de esquecer o seu nome, acredita? Alguém que falou para mim, olha, meu nome não é Léo, é que sai Léo porque foi a pessoa que colocou isso para mim, etc. Esqueci seu nome agora, filha, mas eu acabei de falar, tá? Então um beijo para você, me perdoe. Queridos, quando nós estamos assim, falando desta palavra, né, como é duro. Por isso que São Paulo diz, olhe, a Deus a quem sirve meu espírito anunciando o evangelho de seu Filho, que me é testemunha de como vos menciono imensamente em minhas orações. A ele suplico, se for da vontade dele, que eu faça uma visita para vocês, eu farei, porque eu desejo ardentemente estar com vocês, para vos comunicar alguma graça espiritual. São Paulo não queria se reunir com os irmãos para fofoquear, embora com certeza
ele desabafasse todos os problemas pelos quais ele estava passando. Com certeza, São Paulo não escondia dos seus irmãos, sabe, do seu núcleo, do seu grupo, as reuniões que ele tinha com Pedro, né? As coisas que acontecia com São Pedro, as divergências que tinha, ele não escondia do seu núcleo para que orassem com ele, para que chorassem com ele. Hoje nós vemos tantos coordenadores, queridos, tantos líderes de igreja, que vão até para congressos, que vão para reuniões e não passam ao núcleo as dificuldades também, pela qual aquele movimento está passando e por que está passando, não como fofoca, mas realmente para chorarem juntos, para suplicarem juntos ao Senhor que as coisas mudem. Um núcleo, sabe, de um grupo de oração, de uma liturgia, de qualquer setor espiritual da comunidade, aquele que é o coordenador, aquele que preside, ele tem que ter esse núcleo como filhos, como família. E esse núcleo deve ser realmente fiel em todas as coisas que se fala ali, o que pode ser multiplicado e o que não deve ser multiplicada, mas que eles devem ficar sabendo para entrar em oração, para derrubar as muralhas que o demônio coloca, às vezes, sobre os trabalhos dos movimentos dentro da igreja, tanto católica como evangélica, movimentos de igreja para evangelizar, para ajudar, queridos. E São Paulo diz aqui, para eu comunicar-vos alguma graça espiritual, com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé que nos é comum. Sabe o que São Paulo estava dizendo aqui? Irmãos, eu morro de vontade de estar com vocês para beber um pouquinho da fé que vocês têm passado ao povo, da fé que é vossa e minha, mas eu preciso beber com vocês desta fé. Ah, meus amados, e eu digo para vocês, que horário o João rouba o meu tempo, não é possível, né? Eu nem comecei a falar ainda. Mas, amados, como eu bebia da fé dos meus irmãos no nosso tempo auge de renovação carismática. Os irmãos profetizavam no núcleo, oravam em línguas, oravam por mim, eu orava por eles, orávamos um pelos outros e havia muito amor. Nunca havia discussões, nunca. Não havia irmãos rebeldes, sabe, que falava bobagens. Eu estou dizendo isto no auge da renovação carismática. Porque infelizmente hoje, com todo amor, com todo respeito aos meus irmãos carismáticos, eu tive a infelicidade de presenciar discussões, brigas, de pessoas dizendo coisas muito duras ao irmão, que não era preciso. Ou para mim, né? Que pena, não, queridos? Mas eu digo sempre, ainda
dá tempo. Viu, meu querido, minha querida irmã? Ainda dá tempo. É só olhar para o coração de Jesus e dizer: Senhor, eu quero participar desse movimento, quero participar dessa igreja de coração aberto para me alimentar da fé dos meus irmãos e alimentá-los com a minha fé. Ó grande e poderoso Deus, Pai Santo, Pai Justo, Pai querido, Deus lindo. Ah, Pai, o Senhor é lindo. Meu Pai, como é bom dizer isso. E como é bom, ó Deus da vida, ouvir um pouquinho dos seus santos, daqueles que passaram neste mundo, te servindo, te amando. Paizinho, em nome de nosso Senhor Jesus, me coloco inteiramente aos teus pés, Pai, dobro o meu coração, colocando cada querido que assistir esse programa, com todos os seus familiares, todos os pedidos, Pai. O Senhor conhece cada irmão, o Senhor conhece cada irmã. Ei, Deus, quero vos pedir também, em nome de Jesus, com a intercessão de Santa Teresa de Ávila, pelos nossos governantes. Ah, meu Pai, que tudo aquilo que for mentira, tudo aquilo que for engano, venha de quem vier, seja desmascarado. Não deixa não, Pai, que o vosso povo seja enganado. Não deixa não, Pai, que pessoas de coração peludo continuem a iludir o nosso povo. Não importa, Senhor, de que ideologia seja quem for, seja até o Papa, Senhor, seja bispo, seja o presidente, seja um sacerdote, seja um pastor, seja um presidente de partido, seja quem for, se mentir, se enganar o teu povo, ó Deus, põe tua mão poderosa, converte, Pai, converte a todos nós, converte os comerciantes, ó Deus, os padeiros, os açougueiros, os que vendem roupas, instrumentos musicais, os donos de supermercados. Senhor, os grandes industriais, os grandes donos de indústrias, seja ela do que for, Senhor, todos aqueles que são gananciosos, que arrancam o couro dos mais pobres, daqueles pequenininhos, Senhor, daqueles que não têm dinheiro nem para comprar 1 quilo de pó de café, Senhor. Ei, meu Pai, eu sei que o Senhor está me ouvindo. No nome de Jesus, abençoa os nossos lavradores, os que vão para a roça, enfrentar o sol escaldante. Senhor, muitas vezes com dores, para ter o alimento de cada dia e também para nos alimentar. E sabe, Paizinho, alguns trabalham como escravos.
eu peço por eles. Eu peço, Senhor, por seus familiares, no nome santo de Jesus, com a intercessão da sempre e bem-aventurada Virgem Maria, a mãe do meu Senhor e minha mãe. E hoje, Pai, de forma especial, pela intercessão de Santa Teresa de Ávila. Tua bênção, Pai. Tua bênção, ó Mãe Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora, Mãe, e na hora da nossa morte. Amém.